Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, né? Está sempre ótimo. Olha só essa questão que eu vou passar para vocês. Quem tem um olho na terra de cego é rei. Tema do vestibular, se eu não me engano, da FUVEST na década de 90. O aluno que tirou nota 10 nesse tema, ele citou o mito da caverna de Platão. Já ouviu falar da caverna de Platão? E dessa frase, quem tem um olho na terra de cego é rei? Você acredita que tem fundamento isso? Você acredita que você enxergar mais do que os outros o fará melhor, especial? Será que isso tem fundamento? Se nós lembrarmos ou relembrarmos a história, nós iremos ver que tiveram pessoas que foram envenenadas, mortas em fogueira, foram desacreditadas, porque o que elas viam, o que elas falavam, as outras pessoas não enxergavam. Como elas não enxergavam aquilo, elas diziam que não fazia parte, que não era. Não era o quê? Não fazia parte do quê? De quem controlava toda a situação. Do poder. Porque, veja bem, quando você tem pessoas que vão contra você ou contra aquilo que você está fazendo, se aquilo que vai contra é uma crítica, uma forma de crescer, de desenvolver, você vai até aceitar. Mas se por um acaso o que for falado for para ruir o teu império, o teu poder, você vai aceitar? Provavelmente é exatamente desta forma que todos os que estão e que estavam no poder pensavam. Então, desta maneira, citar a caverna de Platão é bem interessante, né? Mas você já ouviu falar da caverna de Platão? Vamos explicar um pouco o que é isso, tá? Nós estamos falando de uma obra que se chama A República, onde tinham várias, vamos dizer assim, várias histórias, tá? Dessas histórias lá, uma delas é o mito da caverna de Platão, ou também a alegoria à caverna. É interessante saber que Platão chamava Aristócles e não Platão. E o nome grego Platão significa ombros largos. Então, ele era uma pessoa de ombros largos, ficou conhecido como Platão. Mas ele era filósofo, aluno de Sócrates. Sócrates é a referência maior dentro da filosofia. E aí a gente vai começando a desvendar um nó de coisas, né? Veja bem, é Sócrates, é Platão, é filosofia, caverna de Platão. Então são várias informações. Então vamos focar, para abrir, mas focar naquilo que a gente precisa entender, tá? Veja bem, a caverna de Platão cita uma questão de que homens aprisionados, acorrentados, ficavam de frente a uma parede. Eles só tinham a visão de uma parede. Atrás deles, eles não conseguiam enxergar. Imagina um tapume. E atrás desse tapume, uma fogueira. Então, qualquer imagem que você projetasse aqui, na frente da fogueira, mas quando ela for projetada lá no tapume, nós estamos vendo essas coisas multiplicadas. Então, se eu tivesse uma pequena borboleta ou um pequeno inseto, isso pareceria muito grande, monstruoso. Fora isso, esses prisioneiros que estavam acorrentados, eles eram constantemente instigados a terem medo, a respeitar o que os outros queriam. Então era colocados símbolos, objetos, falas, sons, conversas. E isso daqui, projetado naquela parede, dentro de uma caverna escura, onde que a única e exclusiva visão que ele tinha era a parede da caverna, todos os prisioneiros, isso gerava um certo pânico, bastante medo, vamos dizer assim. E eu vou dizer para você que isso é natural. Por quê? Porque quando você não entende muito bem o que você está vendo, o que você está fazendo, e você está limitado às informações e às coisas que são feitas pelos outros, você fica prisioneiro. São suas emoções e tudo que está relacionado. Mas voltando à questão da caverna. Então,
Todos ali estavam sendo manipulados. Todos estavam ali, só viam sombras. Não existia luz. Dentro de uma caverna escura, as cores são sempre penumbras, não existe cores, acinzentados, escuro, um tom um pouco mais claro, né? Mas eis que um dos prisioneiros é liberto. Ele é libertado e de repente ele sai daquele ambiente que ele se encontrava e vai caminhando para a saída da caverna. Quando ele vai caminhando para a saída da caverna, ele vai estranhando todo esse caminho, todo esse trajeto. Mas quando ele chega fora da caverna, os seus olhos são ofuscados diante de tanta luz. E ele começa a ter medo daquilo, porque uma pessoa que vive dentro de uma caverna, que está acostumado com determinadas coisas, informações e tudo, a vida dele era dentro da caverna. Quando ele chega ali, ele está ofuscado, o sol ofusca a sua visão. E ele se assusta no primeiro momento, ele fica muito assustado. Mas depois que os seus olhos vão se acostumando, ele começa a ver a natureza, o verde, as plantas, ele escutar a natureza e a vida que corre ali ao redor. Neste momento, ele tem duas coisas que passam na cabeça dele. Devo voltar e falar para todos que simplesmente o que eles veem são apenas sombras e é aqui que é a realidade? Ou simplesmente seguir em frente? Quando ele pensa em voltar, ele também pensa na questão: eu posso ser taxado de louco, eu posso ser excluído, eu posso até ser morto, porque não vão acreditar em mim. Será? Com certeza. Foi assim que aconteceu com a história e que acontece até os dias de hoje. Mas a parte interna dele quer voltar. Ele quer voltar e dizer para eles. Porque é aquele lado mais divino de você querer ajudar o próximo. Mas aí a gente tem duas reflexões, duas situações que acontecem. Será que o que eu estou vendo realmente é real, é verdade? Será que eu já tenho todo o conhecimento para voltar e falar com as pessoas? Será que eu estou preparado para poder enfrentar tudo o que vai ser necessário para despertá-los? Realmente, isso começa a entrar em choque com aquele lado dele se defender. E dois, quando ele chegar lá e a pessoa sentir tudo isso, será que ela vai aceitar? Será que ela vai simplesmente dizer, oh, que ótimo, muito obrigado? Ou será que ela vai se recusar e ela vai encontrar artifícios e outras pessoas que validem a teoria dela e que vão contra você? Você vai ser desacreditado, se torna louco e você estava querendo somente ajudar as pessoas. Então veja bem que essa história que antes de Cristo, ela é muito atual, porque está relacionado com formas de governo, com formas de poder e com o comportamento dos seres humanos, dessas formas que eles agem. Então você precisa um pouco entender como isso funciona de uma forma melhor. Então a gente precisa entender que a caverna somos nós, o nosso corpo é a caverna. Você pode pensar num externo físico, mas o nosso corpo é a caverna. Os prisioneiros, o prisioneiro, né, nessa questão são os humanos, mas as emoções que a gente acaba tendo, as relações que a gente está tendo. Quando ele vai para o encontro dessa saída, ele está buscando o conhecimento. Ele está em busca do conhecimento. A saída da caverna é o caminho. Veja bem que o caminho é a sua escolha de não ficar preso a uma crença, um dogma ou qualquer outra coisa. Você escolhe o seu caminho e você decide. Mas para isso você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter autoconhecimento para que você possa ir em busca desse caminho. Tá? E a luz solar, que ela ofusca, isso daí é a relação nossa da filosofia, do conhecimento que a gente acaba tendo. Então, se faz necessário realmente a gente entender como que as coisas funcionam e como que tudo isso pode mudar a questão da nossa vida. Tá? Bom,
Existem alguns filmes que vale a pena você assistir para que você entenda um pouquinho o que eu estou falando aqui sobre a Caverna de Platão. Um filme bem recente agora e mais divertido, mais leve, Os Crudes. É um desenho e você vai conseguir entender ali até a questão das pessoas, dos mais primitivos e menos, e vai entender que os aprisionamentos não são só externos, mas são da mente. Agora, se você quiser alguma coisa mais real, alguma coisa mais forte, para que realmente mexa com você, o filme Matrix. Esse sim, já começa muito forte com a questão de uma escolha, se você quer receber a verdade ou não. Mas isso é assunto para um nosso próximo vídeo, ok? Então, um abraço, gratidão, beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.